nós padecemos, nós pagamos um alto preço, deixamos de provar de coisas extraordinárias porque nós não agimos da maneira correta, por causa da ignorância, da falta de conhecimento. Não é por causa da dúvida, é por causa da falta de conhecimento. O profeta Oséias, ele disse no seu livro que o povo pereceu porque faltou conhecimento de Deus. Jesus, ele disse aos saduceus que eles erravam porque eles não conheciam a palavra. E quantas vezes nós erramos por causa disso? Quantas vezes nós agimos, declaramos que somos filhos, mas não agimos como filho. Agimos como mendigos. Falamos como mendigos espirituais. Pedimos quando Deus diz para a gente dar ordens. Choramos quando Deus diz para nós invocarmos e chamarmos a existência. Quantas vezes você já chorou quando a palavra diz que aquele era o momento de você decretar e chamar a existência? Quantas vezes você já foi pedir a Deus como se fosse um mendigo espiritual, como se fosse um servo, quando na palavra de Deus diz que você tinha que agir como filho e dar ordens? Um filho, ele sabe do que ele tem direito, ele sabe do que o seu pai é capaz de fazer. Ele sabe, ele tem ciência, ele sabe do que os servos do seu pai são capazes. Um rei, quando está no seu trono, ele não precisa se movimentar no reinado, ele só precisa falar para que o reinado se movimente, ele só precisa falar para que as coisas se manifestem. E é o que Deus nos estabeleceu como reis e sacerdotes, como diz as Sagradas Escrituras, como filhos dele. Quando ele nos adotou como filhos dele, ele estava nos dando poder e autoridade para agir como filho do ser mais poderoso que há no universo. Se nós não temos o conhecimento disso e não agimos em conformidade, o diabo tripudia você e leva você cada vez mais a se afastar da palavra, porque distante da palavra você se torna um alvo fácil, porque a falta de conhecimento no passado fez o povo de Deus perecer. No tempo de Jesus continuou fazendo o povo perecer porque lhes faltou entendimento, e hoje muitas pessoas padecem porque falta conhecimento da palavra de Deus, falta conhecimento de quem é Deus, falta o conhecimento do que a pessoa é em Deus, do que a palavra representa. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Nós sabemos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. E na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, ou para a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ele está dizendo aqui, a palavra de Deus vai te conduzir a um nível de perfeição, a um nível de elevação extraordinária no mundo do Espírito. Vai preparar você para servir a Ele de modo excelente, de modo excepcional. As Sagradas Escrituras têm um autor que é Deus, um real intérprete que é o Espírito de Deus, e o assunto central que é Jesus Cristo. E o próprio Cristo, ele fala acerca disso. Quando nós lemos, quando nós paramos para ler, vamos ler o Evangelho de João, e Cristo, ele falando para os seus ouvintes, no capítulo 5 do Evangelho de João, olha o que Jesus fala, irmão. No versículo 39, Jesus diz assim, ele estava falando com as pessoas,
com os seus adversários. Ele diz assim: examinai as escrituras, no versículo 39, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Jesus está dizendo: a palavra que o meu Pai inspirou homens para escrever, falam de mim. Quando nós passamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, no versículo 27, ele diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aqui Jesus falou para 2 discípulos que estavam voltando de Jerusalém, pasmos, porque o Cristo foi morto, e já era o 3º dia, e ele disse que ia ressuscitar, e Cristo estava conversando com eles, e eles não perceberam. E Jesus começou a falar dele para aqueles discípulos durante todo o caminho. E eles sentiam o coração queimar quando Jesus revelava a ele as Sagradas Escrituras e mostrava o que dele estava escrito na palavra de Deus. E olha que coisa extraordinária, irmão. No próprio Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13, Jesus ele disse assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A palavra de Deus está dizendo assim para mim e para você: aqui está registrado a vontade de Deus. O seu autor foi Deus, que inspirou homens para escrever. O seu real intérprete é o Espírito de Deus, como Jesus falou. E o seu assunto central é Jesus, porque Jesus falou acerca disso. Isso tem que ficar claro para a gente. O assunto central das Sagradas Escrituras é Jesus. Ele é o centro. Ele tem que ser o nosso centro. Quando nós começamos a ler, a entender e pedir a Deus a revelação, o Espírito de Deus para nos ensinar, você começa a entender e as dúvidas começam a ser dissipadas. Os engodos do diabo você começa a confrontar com o que está escrito na palavra e eles começam a ser dissipados. Como algo que pega muitas pessoas. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, está escrito na palavra. E quantos homens e mulheres de Deus ficam aprisionados pelo diabo, porque o diabo os aprisiona em acusação. Quantas pessoas você conhece? Ou quantas vezes você já foi alvo do diabo nisso? Quantas vezes pessoas já quiseram passar na sua cara os seus erros, as suas falhas? E a palavra de Deus diz: nenhuma acusação há, irmão. A palavra de Deus diz. O que a Bíblia diz que é o nosso escudo da fé é a palavra. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. É só pela fé que a gente consegue aplacar os dardos inflamados do maligno. E ela vem pela palavra. A Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. É a ferramenta que o Espírito de Deus utiliza na sua operação. A palavra de Deus diz que ela é luz para o nosso caminho, que ela é o alimento da nossa alma, que alimenta as nossas vidas, que traz equilíbrio ao nosso ser. Quando nós nos mantemos distantes, quando nós preferimos qualquer outra literatura, qualquer outro vídeo, qualquer outra coisa, a palavra de Deus tem alguma coisa de errado em nós, que a gente precisa corrigir. Por quê? Porque se a gente está se distanciando da vontade, do conhecimento, do entendimento, da verdade, da vontade de Deus, a tendência é irmos de mal a pior.
E é o que acontece com vários irmãos e irmãs em Cristo. Quando se distancia. Por isso que aconteceu o que aconteceu no passado, aconteceu no tempo antes de Jesus, no tempo de Jesus, depois de Jesus e continua acontecendo nos nossos dias atuais. Pessoas são alvos fáceis de demônios ou de pessoas que falam, às vezes chegam nas redes sociais e falam, e contam, são tão eloquentes e tão convincentes, que as pessoas acreditam que é verdade, irmão. Você e eu, nós precisamos ter o conhecimento de toda a palavra, não só de partes dela, toda ela. Tem pessoas que pegam versículos específicos e usam para o seu próprio prazer, para confirmar suas teorias, para confirmar aquilo que ela acha certo e aquilo que ela acha errado, para gerar dúvida no seu coração, para quebrar doutrinas. Quando você entende isso aqui, irmão, quando você conhece, quando você lê toda a Bíblia, continuamente, acabou, lê de novo, acabou, lê de novo, acabou, lê de novo, acabou, lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, pedindo a Ele a revelação, o entendimento da palavra dEle. Quando alguém fala algo em algum lugar, você confronta com toda a Bíblia, e você vai entender, o Espírito de Deus vai trazer a revelação a você, o entendimento a você, que aquilo que aquela pessoa está dizendo é mentira, que o que ela está dizendo é verdade, e a palavra confirma que é verdade, independente de quem seja, irmão. Se o que a pessoa fala vem de encontro à palavra, ela é mentirosa, e a palavra é verdadeira. Se o que ela diz, mas é fulano de tal, o que que tem fulano de tal, irmão? Não foi ele que morreu por você, quem morreu por você foi Jesus. Se lembra quando os discípulos em Coríntios disse: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Paulo quebrou logo isso, irmão. Paulo disse: vem cá, pessoal, agora eu estou falando com minhas palavras, em outras palavras, quem foi que morreu por vocês? Foi Jesus. Paulo era muito direto e claro. Ele chamou logo a atenção daqueles que estavam se dividindo em grupos. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Irmão, acaba com essa confusão, acaba com essa divisão aqui. Quem morreu por vocês foi Jesus, e Ele tem que ser o seu centro, Ele tem que ser o seu centro, Ele tem que ser. Temos líderes que precisam ser exemplos. Fred, a gente tem que olhar para Jesus. Paulo disse: olhe para mim. Ele dizia aos seus discípulos: me imitem, porque eu sou imitador de Jesus. É assim, esse peso dessa responsabilidade que você e eu, nós temos que carregar. É desse jeito que a gente tem que viver. Olhe para mim. Se você não pode dizer olhe para mim porque eu imito Jesus, irmão, você tem que começar a voltar ao princípio, a reiniciar outra vez, a voltar às primeiras obras, a voltar ao primeiro amor. E agora você volta com muito mais maturidade, agora você volta com muito mais sabedoria e conhecimento, porque no decorrer da caminhada o amor se esfriou, as dúvidas vieram, o veneno de mais conversações contaminaram o seu coração, e você no meio do caminho se afastou da simplicidade do reino, se afastou da simplicidade da palavra, se afastou da verdade, parou de ser apaixonado pela palavra, parou de desejar comer e beber a palavra quando você acorda e antes de você dormir, não por força, não por obrigação, não por hábito, não para dizer que você leu, mas porque no seu coração, porque a sua alma, porque o seu espírito, porque você o ama acima de todas as coisas. E se aqui está escrito a vontade dele, você e eu, nós precisamos saber que vontade é essa. O que é que o meu Deus fala acerca desse assunto? O que o meu Deus fala sobre o dinheiro? O que o meu Deus fala sobre casamento? O que o meu Deus fala sobre briga? O que o meu Deus fala sobre cobiça? Sobre inveja? Sobre ódio? O que o meu Deus diz sobre vingança? O que a palavra de Deus diz? Eu ouvi isso, fulano falou sobre isso, mas algo em mim incomodou.
é o Espírito de Deus na maioria das vezes, irmão, dizendo a você, o que Ele está falando aí, tem alguma coisa que não está batendo com a minha palavra. Você para e vai ler a palavra, confronta, e você percebe, irmão, que aquilo dali não vem de Deus. Vem da carne ou vem do diabo. Com as suas teorias, com as suas doutrinas, enganando a muitos, porque a Bíblia diz que isso ia acontecer. O nosso propósito, irmão, é se debruçar aqui, ó, é ler, é estudar, é ouvir a palavra, é pedir a Deus o entendimento, a revelação dela, é gastar tempo com o autor da palavra, sabe, não só ler a palavra, irmão, você tem o Espírito de Deus habitando em você, você tem que convidar Ele para fazer você entender e discernir a palavra, seja na escrita, seja quando você ouvir, você falar com Ele, Senhor, me ajuda a entender a Tua palavra, me ajuda a ouvir e compreender, Senhor, eu quero aprender mais a Tua palavra, eu quero aprender mais de Ti, Senhor, me ajuda. Quando nós decidimos fazer isso, irmão, vai acontecer o que Paulo falou aos seus discípulos, em Romanos, vou abrir aqui que vai ser mais rápido. Romanos 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para você e eu fazermos isso, Ele diz o que a gente precisa fazer. Porque Deus, quando nos dá uma direção, irmão, Ele não só diz o que você tem que fazer, Ele diz como você tem que fazer. E não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, que é através da palavra de Deus, irmão, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade dele está aqui, ó. E eu te convido essa noite a fechar os seus olhos mais uma vez.